Eu gosto muito da cultura Dark Fantasy. E não é por causa do gore e violência, ou por causa da forma brutal que elas contam as histórias, mas sim por causa de sentimentos muito delicados. Os sentimentos humanos. As obras Dark Fantasy são muito boas em contar esse tipo de sentimento, em demonstrar o quão o ser humano pode ser bom. Aqui, o gênero é muito baseado nas tragédias. E quando eu falo tragédia, eu tô literalmente falando das tragédias gregas. Histórias onde é que o protagonista vai contra os deuses e o mundo. Só o fato de ele ter nascido vai contra o status quo daquele mundo. E por causa disso, ele é punido pelos deuses. Um bom exemplo desse tipo de história é a história de Hércules, onde é que ele nasce, mas a mulher de Zeus fica com raiva dele e por causa disso acontece todo o plot da história. No geral, é uma história de tragédia clássica, onde é que o protagonista tem que passar por um trabalho, uma tarefa imposta a ele a partir do momento que ele nasce. Talvez um reflexo da nossa própria natureza humana, que já refletia o que o futuro aguardava. No caso, o fato de atualmente a gente não tá em uma situação tão diferente. Percebe-se que eu não falo de nenhuma história em específico, mas todas as histórias Dark Fantasy seguem mais ou menos essa ideia. Dark Souls, você nasce como um morto-vivo, um undead, uma casca viva que nem sequer tem um propósito na vida, mas que é imposto esse propósito a você. Você não tem escolha daquele propósito. Então a única coisa que você faz é simplesmente segui-lo. Talvez sem questionar muito, já que a sua própria existência só existe por causa disso. Então talvez você não possa reclamar. E o Dark Fantasy chega para incorporar todos esses sentimentos de uma forma literária. A fantasia normal é uma fantasia muito ligada aos sonhos e aos desejos do ser humano por exploração. Já o Dark Fantasy vai para quebrar isso, mostrando o quão todo aquele sonho, toda aquela ideia que a gente tinha pré-estabelecida do mundo pode ser quebrada muito facilmente. O mundo ele não se importa com a gente no fim das contas. Talvez dá para dizer que a fantasia normal seja quase como um sonho de infância, que quando você cresce você é obrigado a sair dele da forma mais brutal e sem escolha que você teria. No caso, você é colocado logo em um mundo hostil, um mundo que quer o seu mal. E encontrar um pingo de esperança e um pingo de vontade é a única escolha que você tem para continuar vivo. Esses mundos normalmente são mundos perdidos, onde que a sua glória já foi há muito tempo. Por isso o tom de nostalgia, parece que você nunca tá vivendo o terror máximo daquele mundo, você nunca tá vivendo o máximo que ele foi, então você sempre fica esperando e ansiando por ver a glória daquele mundo de novo como ela era. Você vê pessoas falando sobre isso, você vê estruturas e monumentos que reverenciam isso. A história do Dark Fantasy vai começar muito nos anos 90, com a criação de He-Man e os RPGs de mesa. Se você é da vanguarda velha e por algum motivo clicou aqui, talvez seja por esse tipo de motivo, porque o Dark Fantasy é influenciado bastante por esse tipo de cultura, uma cultura que começou nas revistas pulps e nos RPGs de mesa, com os D&D da vida, que começaram a ter alguns tipos de estruturas mais complexas para os seus próprios mundos, que quando foi passado pelas revistas, como em Conan, em A Caverna do Dragão e até em outras animações da época, começaram a criar um novo público que consumia esse tipo de história. No próprio Conan tem uma forma diferente de a gente ver o Dark Fantasy. Temos a primeira ideia incorporada de Dark Fantasy que vai misturar algum sentimento nisso. O sentimento de selvageria contra a própria sociedade e as leis mutáveis daquele mundo. Conan vive um mundo civilizado de certa forma, e ele enxerga isso como algo ruim, assim como todos os outros protagonistas que a gente vê, onde é que as leis daquele mundo não pertencem mais a ele e ele é obrigado a mudar isso, muitas vezes na própria força. Esse tipo de história, de alguma forma, sempre tem um tom teológico de busca por trás disso. Na virada do século,
Senhor dos Anéis vai fazer muita parte disso. As escrituras dos livros originais também, de Tolkien, Harry Potter, tudo isso se baseia bastante no que a gente vai ver do Dark Fantasy. Todos esses mundos são mundos que há muito tempo já existem e que todos eles estão desolados de certa forma. Senhor dos Anéis, literalmente, ele está em ruínas, assim como Dark Souls, assim como Berserk e assim como várias outras obras. Talvez muita gente da nossa década conheceu o Dark Fantasy por Berserk, uma das obras atuais mais influentes desse gênero. Toda a Era de Ouro e todo o fechamento principal do início do mangá é um bom exemplo ao redor disso. Onde que, se você ler pela primeira vez pela ordem certa, você começa pelo arco do Espadachim Negro nos capítulos negativos. Quando você lê esses capítulos negativos, você é jogado em um dos mundos mais viscerais da ficção. E que, por sua vez, depois de alguns capítulos, ele corta esse mundo visceral para mostrar um passado longínquo, um passado distante, meio nostálgico, meio fantasioso de certa forma, e eu falo no sentido literal, de fantasia, romantizando aquele passado que você sabe que nem sequer mais pertence ao Guts, mas você decide dar uma chance. E talvez seja essa a magia da Era de Ouro. Você sabe que vai acabar, mas você quer aproveitar cada instante. E talvez seja essa uma das grandes mensagens do Dark Fantasy. Saber que as coisas vão acabar e que você tem que aproveitar ela. Tudo que se passa ali é um flashback, mas você se aproxima e se apega, porque tudo que você viu naquele mundo foi horrível. Então ver pessoas se abraçando, pessoas tendo sonhos, são a coisa mais humana que você pode ver. Nesse mundo tão cruel, uma relação de amizade e de companhia é uma das coisas mais verdadeiras que você pode ver na ficção. Porque aqui tudo quer te matar, então se você tem um amigo, esse amigo definitivamente é de verdade, porque não poderia ser outra coisa. E quando eu falo amizade, eu falo aqui sobre laços humanos. A mesma amizade que vai te ajudar, a mesma amizade que te faz conseguir estar vivo em um mundo tão hostil, em um mundo tão opressivo. Essas amizades são necessárias nesse mundo. O próprio bando do Falcão se reúne, porque se eles estivessem separados, eles não estariam mais vivos, não conseguiriam viver nesse mundo. Esse mundo é hostil à humanidade, mas ao mesmo tempo exige que você seja humano, exige que você seja complacente, que você tenha empatia e que consiga se reunir. Talvez aqui seja uma das coisas mais interessantes do Dark Fantasy, porque todos os mundos do Dark Fantasy já estão decadentes de uma forma irreversível, de uma forma que, independente do que o herói faz, no máximo que ele pode fazer é melhorar um pouco o status quo, mas que no fundo é um ciclo infinito, uma coisa que uma só pessoa não pode fazer, mas que ele tenta lutar ao máximo para conseguir fazer isso. Isso é uma coisa muito verídica do Dark Fantasy, porque esses mundos desolados, esses mundos que não tem mais esperança, mas que mesmo assim o protagonista tenta usar, apela por uma coisa muito forte na humanidade, apela para a esperança, aquele sentimento de que as coisas vão melhorar. Uma coisa que todos nós temos, independente do quão depressivo ou independente do quão mal a gente esteja na vida. A gente só talvez não dê um fim a isso simplesmente por instintivamente ter esse sentimento, ter essa ideia de que as coisas podem melhorar, podem se equilibrar. É por isso que a gente acorda, luta todo santo dia, e o Dark Fantasy de uma certa forma reflete todos esses conceitos já pré-estabelecidos desde a Segunda Guerra Mundial, quando esse gênero começou a surgir. Aqui isso é presente literalmente. Os mundos, eles estão perdidos, mas você luta e você experiencia aquele mundo no pior estado dele, experiencia aquele mundo corrompido, mas que ao mesmo tempo que está corrompido, que ao mesmo tempo está perdido, ele tenta se reerguer, tenta se surgir da cinza com base nesse ciclo, nesse sentimento de necessidade por existir. Talvez seja tudo ali misturado, um tanto de vários sentimentos, como a necessidade de sobrevivência, a necessidade de esperança, a necessidade de contato humano. Talvez seja isso que faça esses mundos serem tão desolador e ao mesmo tempo tão aconchegante. O fato de você ter que sobreviver a todo momento, mas que quando você encontrar algo aconchegante naquele mundo,
a experiência aumenta muito mais simplesmente pelo fato de você estar em um lugar hostil. O Dark Fantasy, depois de muito tempo, na nossa década, ele vai inspirar o que a gente conhece como várias obras que flertam com o gótico, Coraline, Estranho Mundo de Jack e Noiva Cadáver, que mistura problemas do dia a dia com um tema meio sombrio, um tema meio mórbido e um mundo onde é que parece estar condenado a sofrer. Todos os elementos do Dark Fantasy estão lá de uma forma ou de outra, repaginados e com uma nova cara, mas que ainda continua tão presente quanto antes. É claro que esses gêneros influenciaram essas obras de uma forma muito expressiva e estão lá de alguma forma ou de outra. Até hoje tem obras que se alimentam disso, jogos da FromSoft, Loop Hero, um jogo que literalmente você joga em um mundo esquecido e que está sendo apagado, um bom exemplo disso, e várias outras obras que se alimentam desse sentimento. Talvez um dos gêneros que nunca vai morrer, porque a gente parece viver em uma Dark Fantasy, uma realidade onde é que parecia ser um sonho, ser tudo de bom, onde a gente vive no ápice da humanidade, vive em um lugar onde é que não tem doenças, vive em um lugar onde é que não teria preocupações e não teria dificuldades. A tecnologia permite que a gente viva um dos momentos mais gloriosos da humanidade, mas mesmo em um dos momentos mais tolerantes da humanidade, os problemas parecem não acabar. Não é à toa que a nossa geração é a que mais tem problemas mentais. E por isso que a gente talvez viva em um grande Dark Fantasy. Muito obrigado.